graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, do canal Reconciliados em Cristo. Estamos novamente aqui para mais uma live, né? Dessa vez não é aquela live que o pessoal antigamente costumava assistir, mas hoje é para falar da Palavra de Deus. Falar da Palavra de Deus, isso é coisa maravilhosa. Abençoados irmãos, desde já eu peço que peguem suas Bíblias e fiquem com ela em mãos e acompanhem a leitura que eu vou fazendo aqui. E vocês acompanhem aí e tomem conhecimento da verdade, ok? Então, abençoado, o tema de hoje é o povo de Deus. O povo de Deus. O que nós temos ouvido aí durante muitos anos, nas chamadas igrejas, que existe um povo de Deus. Olha, o povo de Deus. E de uns tempos para cá, algumas pessoas vêm falando acerca do povo de Deus. Olha, cuidado com o povo de Deus. Não fala mal do povo de Deus. Não critique o povo de Deus. Amados irmãos, eu não estou aqui para falar mal do povo de Deus. Não estou aqui para criticar o povo de Deus. Não estou aqui para criticar ninguém. Eu estou simplesmente aqui para falar da graça de Deus. Falar da graça de Deus que está na Bíblia. Então, abençoado irmão, se você acha por aí que eu estou falando mal do povo de Deus, não. Eu combato aqueles cães gulosos que estão vendendo feijão a R$100, a R$1.000, e pessoas estão enganadas aí. É contra esse sistema religioso que nós, em graça, combatemos. As pessoas acreditam assim que eu sou sozinho conhecendo a graça de Deus. Não. Nós somos milhões. Nós somos milhões em todo o mundo. Se as pessoas pararem para analisar, vai ver que nós somos milhões. Olha, abençoado, hoje nós iremos falar acerca do povo de Deus. Quais são esses povos de Deus? O povo de Deus. Quem são esses povos de Deus? Nós sabemos que antigamente Deus tinha um povo específico. Quem são esses povos específicos? Quem era esse povo? Algumas pessoas acreditam que o povo de Deus é aquelas pessoas que vão para uma denominação religiosa. Volto a dizer, não estou aqui para falar mal de ninguém, estou aqui para ler a palavra de Deus e fazer meus comentários. Então algumas pessoas falam, olha, não mexe no povo de Deus que é perigoso, porque é isso. Meu amigo, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Antigamente, na antiga aliança, havia um povo específico chamado povo de Deus, que eram os israelitas, os povos, os judeus, que eram os judeus daquela época. Mas, ao longo da leitura aqui, nós vamos ver o que aconteceu. Então, abençoado, para nós entender o que significa isso, nós vamos começar a ler agora. Nós temos que analisar o seguinte: quando nós vamos pegar uma Bíblia para ler, a palavra de Deus que está na Bíblia, que nós pegamos ela para ler, nós temos que atentar para o seu contexto histórico, cronológico, tudo isso nós temos que levar em conta. Nós temos que analisar tudo isso aí. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia ela foi escrita em português. A Bíblia não foi escrita em português. Nós temos que atentar para isso aí. A Bíblia foi escrita no hebraico, no aramaico e grego. Então, se tudo que a gente pegar ali na Bíblia e trazer para os dias de hoje e entender literalmente, vai dar problema, não vai dar certo. Não vai dar certo, a gente vai entender errado. Então, antigamente, Deus tinha um povo específico. E para nós entender melhor acerca desse povo específico, eu vou fazer a leitura aqui. Eu vou fazer a leitura aqui de um texto aqui. E os amados irmãos, atente aí na leitura. Vamos lá. Algumas pessoas falam assim, olha, você está de brincadeira com Deus, você está brincando com Deus, você está falando de Deus. Olha, amados, jamais eu vou fazer brincadeira com Deus. Não vou. Fazer brincadeira com Deus é quando uma pessoa fala que João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E você vai lá e vê que não é diabo. Você vai lá e vê que não é diabo. Lá fala que é o ladrão. Aí eles falam, não, mas isso aí, não.
Não está escrito isso aí, não está. Não está escrito. Está escrito, está falando que é o ladrão. E o contexto fala do pastor que não é pastor. Entendeu? Então, vamos à leitura aqui e vamos saber quem é o povo de Deus. Vamos nessa noite, né? Saber quem é o povo de Deus. Então eu vou fazer uma leitura de um texto aqui que diz assim, olha, nós sabemos que existia gentios e judeus. Nós sabemos disso, que existia gentios e judeus. Judeus são todo aquele povo descendente de Abraão, da Judéia. Então vamos ver agora o que significa gentios. A palavra gentios designa um não israelita, derivado do termo latino, significa entre parente, significado de clã ou grupo de familiares. É um grupo de familiares, ou seja, existia um povo nessas condições. Vamos para frente aqui. Os tradutores cristãos da Bíblia usavam esta palavra para designar coletivamente os povos não destinados do povo israelita. Ou seja, o que está dizendo isso aqui? Gentios era um povo que não era israelitas. Vamos lá. Só para a live não ficar muito grande aí. A palavra é especialmente importante em relatos sobre a história do cristianismo, para designar os povos europeus que gradualmente se converteram sob a influência do apóstolo Paulo de Tarso. Ou seja, Paulo de Tarso era o apóstolo dos gentios, que se converteu e se tornou um pregador da graça de Deus. Foi ele que revelou a graça de Deus para nós. E é essa graça que eu prego nos dias de hoje e nesta noite aos amados irmãos aí. Vamos lá. O próprio Paulo nasceu na atual Turquia, mas era israelita e tinha sido educado no judaísmo. Ou seja, Paulo de Tarso ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era doutor da lei na época lá, e ele era muito conhecedor da lei. Então ele foi criado aos pés de Gamaliel. E tudo que ele aprendeu, ele disse que não serviu para nada. Ele era profundo conhecedor da Torá, da lei de Moisés. Ele disse que não serviu para nada, porque quando ele se converteu, ele abandonou tudo aquilo dali. Ele abandonou tudo. Aquele judaísmo que tinha antigamente, ele abandonou tudo. Então, vamos seguir aqui. A partir do século XVII, o termo é mais normalmente usado para se referir a não-judeus. Ou seja, gentios são povos não-judeus. Com o mesmo sentido de gentil, existe o termo goi, hebraico. Então, abençoado, a você que está assistindo, quando você pegar sua Bíblia e for estudar, você lê o contexto histórico, porque ela não foi escrita em português. E nós não podemos pegar tudo que está ali e entender literalmente do jeito que está ali. Para que um homem gentil, não descendente de Abraão, pudesse ser incluído como parte do povo judeu, devia, antes que tudo, aceitar a circuncisão. Abençoado, depois vocês pesquisem o que significa circuncisão. Então, as pessoas que não eram judeus, para participar da Páscoa, que hoje eles falam que é a Santa Ceia, mas não é, é Páscoa, ele tinha que fazer a circuncisão. Jesus Cristo circuncidou-se. Então, as pessoas que ainda estão aí nas práticas da lei de Moisés, para eles exercerem a Páscoa, que eles falam que é a Santa Ceia, eles tinham que circuncidar também. Porque tomam dízimo, faz tantas outras coisas, mas não circuncidam, está errado. Abraão deu dízimo, deu de tudo. De que ele deu dízimo? Dos despojos, da matança que ele fez, ele trouxe o seu sobrinho, e junto com ele trouxe todos os despojos da guerra, e deu dízimo de tudo. Não vou entrar nessa questão não, fica para outra oportunidade, mas vamos em frente. Ou seja, após esse momento que a pessoa circuncidava, ela ficava livre para participar das mesmas coisas que os judeus, os israelitas participavam. Então ele estava permitido a participar de tudo isso aí. Isso daí era uma pessoa gentil. E essa questão de gentil, gente, é muito profundo esse estudo.
é um povo que separou da nação e foi viver em Samaria e por aí afora. Então, é uma coisa muito interessante que me veio aqui nesse momento. As pessoas às vezes falam assim, esse cara não sabe nada, esse cara tá ficando louco, esse cara é doido, você tá falando besteira, meu amigo. Eu não vou preocupar com o que você fala, não vou ficar grilado com você, não vou te xingar, jamais eu vou fazer isso. Jamais eu vou fazer isso. Se eu for olhar para você segundo a carne, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Agora, segundo o Espírito de Deus, nós somos santos, salvos, nós somos terrenamente, nós carnalmente aqui, nós somos errados. Não tem como eu falar que eu sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Então as pessoas, às vezes, algumas pessoas me criticam, falam que eu estou ficando doido, que eu estou isso, que eu estou pervertendo. Meu amigo, eu estudo muito a questão histórica, cronológica, de todas as coisas que referem à palavra de Deus. Eu vou a fundo nas pesquisas. E muita gente fica só na Bíblia, vai cometer erros, porque não consegue combinar um capítulo com o outro e tirar a sua conclusão. Então as pessoas que falam que eu estou ficando louco, só lamento, meu amigo. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus aqui, e Deus é que sabe, o resto é o resto. Olha, abençoado, a palavra de Deus, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, quando ele esteve aqui na terra, ele estava num período transitório entre lei e graça. O que ele estava fazendo isso? Por que ele estava nessas condições? Existiam dois povos, judeus e não judeus, que eu acabei de ler ali parcialmente, que não se misturavam, não se combinavam. Os judeus eram considerados o povo de Deus. Os gentios eram considerados um povo sem Deus no mundo, que nós vamos ler aqui mais para frente. Então existiam dois povos. Quando Jesus de Nazaré esteve aqui na terra, que nós sabemos que era o próprio Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, ele estava reconciliando o mundo. Era o próprio Deus reconciliando o mundo na pessoa de Jesus de Nazaré. E isso é fato. Isso é fato. Jesus era o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, aqui na terra. Então, era um período transitório. O que é um período transitório? Passar da lei para a graça. Só que muita gente, nos dias de hoje, não faz essa separação. As pessoas estão aí dentro de um sistema religioso. Volto a dizer, não estou aqui para falar mal dele, simplesmente estou aqui para ler a Bíblia e conversar e falar algumas coisas que não são pregadas lá dentro. Não são pregadas lá dentro. Então, era um período transitório. É como se no governo, termina um governo, para começar o outro, 3 meses antes de começar um novo governo, eles fazem uma transição. Tudo como o Estado está para transmitir para o outro governo, para dar continuidade na máquina pública. E assim é feito. Então, abençoado, certa vez, olha aqui, isso aqui é a prova de que Jesus de Nazaré estava num período transitório reconciliando o mundo. Deus estava em Jesus de Nazaré reconciliando consigo o mundo. Nós vamos ler aqui. E olha aqui, uma das coisas aqui que prova o que eu estou falando. Prestem bastante atenção. Eu vou fazer a leitura aqui, você pode estar acompanhando aí. Vamos lá. Mateus 15, 21, disse assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha aqui o que ele disse aqui. Mas ele não respondeu palavras. Ele não falou nada. Está escrito aqui, Mateus 15, 23. Mas ele não respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos falaram assim: manda essa mulher embora, que vem gritando aí atrás de nós. É o que está dizendo aqui. Então, abençoado, o tema desse vídeo hoje é o povo de Deus. Quem são o povo de Deus? Nós vamos saber aqui hoje. Algumas pessoas acreditam que o povo de Deus é quem vai para um templo, quem tem pastor, quem tem padre, é quem tem uma religião
quem tem tudo isso daí. E vamos ver o que a Bíblia diz, se é isso mesmo ou não. Não é o que eu vou dizer, não é o que eu vou inventar, é o que a Bíblia vai dizer. Isso é o que nos interessa. Vamos lá, Mateus 15, 24. Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí eu te pergunto, os gentios faziam parte da casa de Israel? Não. Não. Então por isso que ele falou, ó, eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não tenho mensagem para esse povo. Não tenho. Ah, mas que negócio é esse? Você está ficando louco, meu amigo. Dentro das suas chamadas igrejas, vocês mesmos falam. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Os seus quem? Eu? Hoje? Não. Eu não tenho menos de 100 anos de idade. Como que ele veio para mim se eu não estava lá nessa época? Não foi para mim. Ele veio para um povo. Mas após a morte dele, a ressurreição dele, aí, amigo, é outra coisa. Eu não posso pegar um peso daquela época e trazer e pôr nas minhas costas nos dias de hoje. Eu não posso. Você pode até falar, não, mas você está ficando louco, rapaz. Mais uma vez, essa heresia sua, meu amigo, nós já nascemos na graça de Deus. Que graça de Deus que eu te falo? É essa que ele anunciou em Mateus 26, do 26 a seguir. Que as pessoas estão acreditando que Jesus estava ali ensinando a comer, ele estava celebrando o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, a graça de Deus, ele estava anunciando ali. Quando na cruz ele disse, está consumado. Está consumado o quê, abençoado? Está consumado o quê? Está consumado tudo aquilo que ele veio para fazer. Ele fez e pôs fim. Então, ele veio para o seu, ele veio para os judeus. E os judeus não recebeu. Ele era judeu. E nós vamos ler aqui nessa noite. Ok? Vamos continuar aqui. Mateus 15, 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos, deitá-lo aos cachorrinhos. Então, abençoado, olha o que Jesus está falando para essa mulher aqui. Mas tudo isso aqui, abençoado, tem um propósito. Tem um propósito de Deus nessa história aqui. De repente você não sabe, eu vou te falar aqui, nesta noite aqui. Presta atenção. Antigamente existiam judeus e gentios, povos diferentes. Não se misturavam, eram inimigos. Então, isso aqui aconteceu para mostrar para os judeus que não se fazia essa distinção mais. Que não era mais para fazer essa separação de judeus e gentios, que tinha que acabar. Ora, Ivan, como que você prova isso? Vamos ler aqui, não é eu que vou provar. Não é eu que vou provar, é a palavra de Deus que vai provar. Olha aqui. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha aqui, olha que ponto que ela chegou. Ela humilhou-se a si mesma. Ela humilhou a si mesma. Ela não foi humilhada, ela humilhou a si mesma. Jesus humilhou ela? Não. Ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso está escrito na minha, na sua, em todas as Bíblias da face da terra. Mas de ambos os povos depois, nós vamos ver o que vai acontecer. Então, abençoado, quando Jesus disse, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, os discípulos aqui devem ter ficado, opa, graças a Deus, estamos livres dessa mulher agora. Olha o que ela falou, ela humilhou. Ele falou assim, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Isso aqui tem um propósito de Deus nisso aqui. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem
da mesa do seu Senhor. Ela queria apenas migalhas. Vamos ver agora o que Jesus disse, né? 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Ou seja, a filha dela estava em situação difícil e ele simplesmente não fez igual muitos fazem por aí. Põe mão na cabeça, grita, roda, faz um teatro danado. E ele falou: não, seja feito, olha aqui. Então lhe respondeu Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. A fé está dentro da pessoa. Não é em uma pessoa pôr a mão sobre a minha cabeça. Dentro de nós. Aí olha o que aconteceu. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Desde aquela hora sua filha ficou sã. Olha, abençoado. Jesus de Nazaré era judeu. A mensagem dele era para os judeus. Ele não tinha mensagem para os gentios. Que, digamos assim, ele não tinha mensagem para aquele povo que não era judeu. Mas, depois de um certo período, ele mudou tudo isso daí. Olha, se de repente você pode falar assim: olha, você está ficando doido. Não é isso, não é aquilo. Eu sei que muitos vão falar dessa forma. Mas eu vou ler aqui e você confere aí na sua Bíblia se é o que eu estou falando ou não. Olha aqui. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, nascido sob a lei aqui, mas nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei para remir quem? Nós? Não, nós não nascemos debaixo da lei. A lei não foi dada para nós, a lei foi dada a Moisés para o povo judeu. Alguém pode ficar aí grilado com isso aí, mas eu só lamento, é o que está escrito aqui. Se a sua mente não deu conta de interpretar isso aqui, peça o Espírito Santo de Deus que ele vai te iluminar e você vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. É simples assim. Vou ler de novo aqui, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, ou seja, está dizendo o filho, mas é o próprio Deus aqui. É o próprio Deus, o verbo que se fez carne. É o próprio Deus. Fazer um vídeo, uma live explicando o que é isso aí, o verbo que se fez carne. É bastante. Eu tenho um vídeo já gravado no canal no YouTube, Reconciliados em Cristo. Pode estar assistindo lá. Mas vou ler aqui de novo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei. Então ele veio aqui no período para cumprir a lei no lugar dos judeus, porque os gentios não tinham lei. Não tinha lei para os gentios, a lei era para os judeus. Então, para remir os que estavam debaixo da lei, ou seja, os que estavam debaixo da lei, então existia um povo que não estava, que são os gentios. Era um povo separado da comunidade de Israel, como essa mulher cananeia que nós acabou de ver. Igual também aquela outra passagem da mulher samaritana, que não fazia parte da comunidade de Israel. Era um povo separado. Jesus não veio para esse povo, ele veio para os judeus. Mas a vinda dele aqui foi um período transitório onde ele uniu os povos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Receberam a adoção de filhos. Então, pessoal, Jesus de Nazaré esteve aqui, ou seja, o próprio Deus esteve aqui na pessoa de Jesus de Nazaré, e ele cumpriu toda a lei, no lugar dos que estavam debaixo da lei. Ele não cumpriu no meu lugar, no seu lugar, que está aqui no Brasil, não. Cumpriu no lugar de quem estava debaixo da lei. E depois disso daí, ele pôs fim na lei. Não existe mais. Nós não devemos viver sobre os rituais legalistas judeus. Nós não devemos fazer isso, até porque nós não é judeus, nós não devemos fazer isso aí. É a mesma coisa que uma pessoa
por exemplo, não ser um policial e que agir como um policial. Você quer saber se Jesus põe fim na lei? Olha aqui, porque anteriormente eu acabei de ler Gálatas 4, do 4 ao 5, onde fala que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Agora eu vou ler Romanos 10, verso 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, ou seja, o fim desses rituais legalistas, de cerimoniais que praticam ainda nos dias de hoje, terminou em Cristo, na cruz. Mas as pessoas ainda nos dias de hoje, ainda continuam com suas práticas, sendo que Cristo já pôs fim nisso daí. Não sou eu que estou dizendo. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Agora você precisa pegar e entender o que é lei. 10, pesquisa aí, lê Levítico, lê Êxodo, lê Deuteronômio, lê tudo isso aí, que vocês vão ver. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos lá. Olha, abençoado. Jesus de Nazaré esteve aqui na terra, era o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas quando ele morreu, ou seja, era o verbo que se fez carne, ele não é mais assim. Não é mais dessa forma que a gente deve entender ele. Nós vamos fazer uma leitura aqui, daqui a pouco nós chegamos nesse ponto e vamos tocar mais nesse assunto. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 11, diz assim: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência seja também manifesto, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Tem muita gente aí se gloriando em aparência. 2 Coríntios 5,13. Vamos lá. Porque se enlouquecemos é para Deus. Tem muita gente me chamando de louco aí, né? Estou pregando aí que não existe diabo, e um punhado de coisa aí, tem muita gente chamando de louco. Mas não estou nem aí. Beleza, tranquilo. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, nós já nos sentimos mortos, nossa vida já está com Cristo. É assim que nós devemos viver nessa terra. Nós já se sentimos ao lado de Cristo, já. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Quem está vivo hoje não deve mais preocupar em viver para si, tem que preocupar em viver para aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Ou seja, ainda que alguém conheceu, eu creio que ninguém que conheceu Cristo segundo a carne, né, gente? Eu creio que ninguém aqui conheceu Cristo segundo a carne nos seus dias lá. Aqui está falando de um período e nós estamos em outro. Olha aqui. Eu estou lendo aqui 2 Coríntios 5, 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Ou seja, ainda que conhecemos Jesus de Nazaré segundo a carne, o que eu acredito que ninguém que está vivo que hoje conheceu ele nos tempos de sua carne, contudo agora já não é assim mais.
A sua mensagem, depois da sua morte, é outra. É totalmente diferente. Mas as pessoas ainda pregam, vivem, está enraizado na antiga aliança, o que não é bom para ninguém. O que não é bom. Nós estamos na nova aliança, aquela nova aliança que Jesus anunciou em Mateus 26, do 26 em diante. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do novo pacto, o sangue do Novo Testamento, conforme está na Bíblia de cada um aí. Mas as pessoas estão achando que ele está ensinando comer e beber. Não é, abençoado. Ele está anunciando o novo pacto, gente, a nova aliança. O Novo Testamento. O testamento só tem força quando o testador morre. E Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou. Não é mais Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré tinha um corpo físico. E esse corpo físico, ele foi revestido de um corpo espiritual. E teve a sua ascensão ao paraíso. É assim que é. Algumas pessoas podem me criticar, mas Jesus esteve aqui num período transitório de lei e graça. E nós estamos na graça. Nós não estamos mais na lei. Nós não vivemos mais a lei de Moisés. Nós não vivemos. A lei de Moisés não é para nós nos dias de hoje. A lei de Moisés era para os judeus. Era para os judeus. E volto a dizer, pessoal, quando pegarem as Bíblias para ler aí, volte ao passado e passe a entender o que está escrito na Bíblia de acordo com aquela época. As pessoas estão misturando, trazendo tudo para os dias de hoje, entendendo literalmente. E não é assim. Vamos lá. Olha aqui. 17. Assim que se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não está dizendo que tudo vai se fazer novo. Tudo se fez novo. Se quem está em Cristo, como está em Cristo? Está em Cristo e obedecendo a palavra, o que está escrito para nós nos dias de hoje, a nova aliança, o novo pacto. Isso é estar em Cristo. Não é viver a antiga aliança. E viver a antiga aliança não é estar em Cristo. Estar em Cristo é viver no novo pacto, a nova aliança. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por isso que o meu canal no YouTube chama Reconciliados em Cristo. Nós fomos reconciliados. Quem? O pessoal daquela época. Nós já nascemos reconciliados em Cristo. Então, algumas pessoas falam assim, você tem que se reconciliar com Cristo. Não, vai lá na igreja, vai lá e reconcilia com Cristo. Amado, nós já fomos reconciliados com Cristo. Agora, se a pessoa fala assim, vai lá, reconcilia com a denominação que eu estou servindo, beleza. Agora, reconciliado com Cristo, nós já fomos. Não existe mais isso de reconciliar. Faz um novo conserto. Cara, já tudo foi consertado. Tudo já foi feito novo. Não existe. O novo aqui não é ir para um templo, não. O novo aqui é novidade de vida. É a mente sã, é a mente limpa de que Cristo consumou tudo na cruz. Não depende de nós. Nós não depende de mais nada. Nós não temos que fazer mais nada a não ser olhar para a palavra e dar graças a Deus em tudo que Ele já fez por nós na cruz. É isso que nós devemos fazer nos dias de hoje e mais nada. Não tem mais nada que eu faça para garantir minha salvação, porque ela já foi garantida, Efésios 2:8. Ela foi de graça para nós, mas para Cristo não. Não há nada que nós façamos para garantir nossa salvação. Se deixasse um ser humano, um de nós aqui, 10 segundos, para falar, vou te dar 10 segundos, para você garantir sua salvação. É impossível, a sua mente vai falhar. Se te der 10 anos, é impossível, sua mente vai falhar. A nossa salvação, ela é em Cristo, de graça. Ele pagou um alto preço e pronto, acabou. Eu não tenho que fazer mais nada. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é olhar para a palavra e divulgar aqui, mesmo as pessoas me criticando, mesmo as pessoas xingando, e eu pregar.
Até que um dia o Espírito Santo de Deus revele no coração das pessoas e ela conheça toda a verdade. E é assim que temos que ser. Vamos lá, vamos continuar aqui. 2 Coríntios 5:19 diz assim, olha aqui, abençoado, para você que acredita que nós devemos ir para um determinado lugar, fazer um concerto com Deus, reconciliar com Deus, olha aqui, não é eu que inventei isso daqui, está escrito na minha, na sua, na Bíblia de todos, de todo mundo, está escrito assim, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Por isso que o meu canal é reconciliado com Cristo. É reconciliado, melhor dizendo, reconciliados em Cristo. Então, abençoado, a você que está convidando uma pessoa para ir para um determinado lugar e falar para ter um concerto com Cristo, reconciliar com Cristo, você está fazendo heresia. Porque nós reconciliamos com Cristo há muitos anos. Já tudo se fez novo. Está aqui, ó. 2 Coríntios 5:19. Isto é, Deus, o Criador do universo, estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Eu não estava reconciliando com o diabo, não. Vamos fazer vamos reconciliar aqui, eu vou salvar esse povo aqui, beleza? Não, ele reconciliou consigo mesmo. Por quê? Porque ele é soberano, porque ele é Deus, ele reconciliou consigo mesmo. O que você entende com isso? Não reconciliou com ninguém. Nós aqui na terra reconciliamos com a esposa, reconciliamos com os amigos, com o inimigo, reconciliamos dessa forma. Mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele não reconciliou com o diabo, com ninguém não. Com ele mesmo. Ele falou, não, agora chega, não vou fazer isso mais, não preciso disso mais. E pronto, acabou. Não há necessidade mais de jejum, de batismo nas águas, de sacrifício, de oferta e orar no monte. Acabou. A passagem da mulher samaritana, ela falou, nós adoramos no monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Ele fala, mulher, a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso aqui reflete aqui ó, em 1 Coríntios 5:19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não é eu que estou inventando. Ele não foi reconciliar com aquela mulher cananeia? Reconciliou. Reconciliou com a mulher samaritana? Sim. Agora teve pessoas que não aceitou a reconciliação. Aí no ano 70 veio o juízo de Deus aí, meu amigo. Já era. Teve pessoas, alguns ali, daquela época, até os que mataram. Alguns que mandaram matar Jesus, porque não aceitou aquele ali. Já era. Não aceitou. E por que Jesus falou assim? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quem é que não sabia o que faz? Quem é que não sabia o que faz? Eram os líderes religiosos das épocas? Eles sabiam o que faz, porque foi pregado, foi dito, foi visto por muitos ali, eles não aceitou. Mas uma hora eu vou fazer um vídeo falando dessa passagem. Tem que estudar. Muita gente não está estudando a palavra de Deus. Volto a dizer, a palavra de Deus que está na Bíblia é um livro mais vendido do mundo, mas é o menos estudado. Então, uma outra oportunidade, eu quero fazer um vídeo falando disso daí. Então, vamos lá para a leitura aqui. Vamos lá. 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Somos embaixadores. Não é com carteirinha, não é com título, não é com placa. Somos embaixadores de Cristo e pronto, acabou. E por isso, ele não está dizendo que é A, que é B, que é C, não. Somos quem está em Cristo. É quem está na graça de Cristo. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus.
21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado, fez pecado por quem? Por mim? Eu vou te dizer, abençoado. Não! A força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Quando nós nascemos, já não existia lei. Então, a lei que fazia com que as pessoas pecassem. Não faz isso, não faz aquilo, isso pode, isso não pode. Então, ninguém dava conta de cumprir 613 ordenanças. Se você cumprisse toda a lei e tropeçasse em um só ponto, e Tiago fala isso, você era culpado de toda ela. Já pensou? Você fazer 612. A hora que faltasse uma, você tropeçasse, você era culpado de tudo. Quem dava conta? Só o Messias, que veio e cumpriu toda a lei. Ele fez justiça. Por que ele fez justiça? Nós, nos dias de hoje, poderíamos estar sofrendo com o pecado de Adão ainda? Não! Nós, nos dias de hoje, nós não podemos viver sobre a culpa de Adão mais. Porque Cristo já justificou todos na cruz. Então, nós não devemos carregar o peso de Adão nas costas. Porque, 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós. Ele se fez pecador por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quero mandar um abraço aí para o nosso amigo, irmão aí, Luiz Antônio, que está assistindo aí. Abraço abençoado. Estamos juntos aí. Conhecedor da palavra de Deus também. Faz uma live aí para nós crescer também na graça e no conhecimento, abençoado. O irmão conhece a palavra, isso é muito bom. Eu não pedi permissão para falar o nome do irmão aí, mas eu creio que quem está em graça não tem esses negócios, né? Não tem esse negócio de nhenhenhen. Vamos lá. Olha, abençoado. Os gentios, aquele povo não judeu, eles estavam sem Deus no mundo, soltos pelo mundo, sem Deus. Olha, como é que eu falo isso? Está dizendo aqui, vamos ler aqui. Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutros tempos, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelo que na carne se gentios na carne. Vou ler de novo aqui que saiu meio mastigado. Portanto, lembrai-vos de que vós noutros tempos eres gentios na carne, e chamados circuncisão pelo que na carne se chama circuncisão, feito pelas mãos dos homens. Então, os judeus, eles faziam a circuncisão no prepúcio. Não vou explicar isso aqui não, né? As pessoas podem estar pesquisando aí o que significa depois. Então, assim eram os gentios da época. Vamos continuar aqui. Que naquele tempo, Efésios 2:12, que naquele tempo esteve sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, ou seja, os gentios não tinham promessa para ele. Não tinha, estava separado. Porque era promessa, não era para o povo judeu. Vou ler de novo. Efésios 2:12. Que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Assim estavam os gentios. Era um povo separado da comunidade de Israel. Não é eu que estou inventando, está na palavra de Deus, está na minha, está na sua e está na Bíblia de qualquer um que tiver ela em casa. Efésios 2:13 diz assim: mas agora em Cristo, não é num templo, não é num lugar chamado igreja. Não é em Cristo, como nós em graça hoje estamos.
Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegou perto. Agora alguém de um determinado sistema pode falar, aí chegou perto, mas não chegou. Olha, amado, Jesus de Nazaré, certa vez, ele falou assim, eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui não. Eu sou a porta. E mais para frente aqui, nós vamos ler que o caminho está aberto. Nós temos livre acesso ao Pai. E pronto, e acabou. Eu não tenho que pedir para ninguém fazer oração, nada por mim. Eu tenho acesso ao Pai. Porque a partir do momento que eu pedir para uma pessoa orar por mim, é o mesmo que eu falar, eu tenho inimizade com Deus. E eu não tenho inimizade com o Criador. Eu não tenho. Então vamos lá. Efésios 2, 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E, derrubando a parede de separação que estava no meio. Abençoado. Antigamente, judeus e gentios não se misturavam. Judeus e gentios não se misturavam. Por isso que eu digo que a vinda de Jesus de Nazaré aqui na terra foi um período transitório de lei para a graça. Abençoado. A próxima live que eu for fazer, se o Espírito Santo de Deus permitir, eu quero falar acerca de Jesus e os dois ladrões que estavam na cruz ao lado de Jesus. Eu acho que você ainda não ouviu falar sobre essa passagem, do jeito que eu vou falar. Mas prestem atenção, fique atento para você ver. É coisa reveladora. Não, não é nada disso. É aquilo que dentro de um sistema religioso você não vai ouvir. Eu vou falar dos dois ladrões da cruz e Jesus no centro. O que significa isso? Vamos lá. Efésios 2,14, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Mas aí, por que tem alguém falando que o povo de Deus, não mexe com o povo de Deus, olha o povo de Deus, isso, o povo de Deus, aquilo. E aí algumas pessoas trazem para si essa placa, nós somos o povo de Deus. Olha, se aqui está dizendo, Efésios 2,14, diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, não era só um povo, ambos os povos, ele fez um. Por que estão falando por aí que não mexe com o povo de Deus? Por que estão falando por aí? Cuidado com aquele povo de Deus. Não está errado, abençoado? Se tem um povo só, se de ambos os povos eles fez um, então eu vou chegar aqui falando, nós aqui em graça somos o povo de Deus? Não, abençoado. Não existe isso. De ambos os povos ele fez um, ele não fez dois não. Ele não fez dois, um que vai para um templo e o outro que não vai não. Ele não fez não, de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um. Efésios 2,14, vou ler de novo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Amado irmão, quando Jesus de Nazaré morreu lá na cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo, separou lei e graça. Ficou tudo separado. Acabou a lei e entrou na graça eterna. Eterna. Hoje nós reinamos em vida. Hoje nós estamos vivendo na graça de Deus. Mas, infelizmente, algumas pessoas decaiu da graça de Deus para viver na lei de Moisés com ordenanças, com dízimos, oferta, batismo nas águas, isso aí, tudo da lei de Moisés, nós estamos na graça. Não existe isso mais. Isso já acabou. Efésios 2,15 diz assim, vou ler do 14 para dar um entendimento melhor.
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, ou seja, desfez a inimizade de judeus e gentios. Então não tem essa mais de um povo de Deus e o outro não é. Não existe. É um povo só. Na sua carne desfez a inimizade. Mas algumas pessoas acreditam que a gente que estão falando contra ele é inimigo deles. Nós não somos inimigos de vocês, não, amado. Nós somos um povo em graça que estamos falando acerca da graça de Deus, do novo pacto. Não da lei que estão sendo pregados por aí, gente. Estamos falando disso. Dificilmente uma pessoa dentro de um sistema religioso, ele abre uma Bíblia para falar nas 14 cartas de Paulo, que é a graça de Deus. Porque Paulo mesmo fala, a graça que a mim foi dada. A mim foi dada. Jesus pregava a circuncisão e Paulo pregava a incircuncisão. Isso é fato. Só que as pessoas estão lamentavelmente cegas a isso daí, não querem ver. Por que não querem vir para a graça de Deus? Por que não querem vir para a verdade, as 14 cartas? Porque lá, Hebreus 2,14 fala que o diabo já foi aniquilado na cruz. E eles não aceitam que isso aconteceu. Não aceita. Fala que eu estou ficando louco, fala que eu estou ficando isso, que eu estou... Eles não aceitam que Jesus, na sua morte, aniquilou o que eles chamam de diabo. Uma outra oportunidade, eu quero fazer um vídeo falando acerca de diabo, que muita gente aí estão achando que eu estou louco. Amado, volto a dizer, a Bíblia não é um livro que se entende como se lê. Quando você pegar uma Bíblia para ler, você tem que ir lá no contexto histórico e analisar aquela época, como que o pessoal daquela época se comunicava, como que eles falavam, como que eles entendiam. Deus conversava com o seu povo naquela época, de acordo com aquela época. Hoje, nós falamos aí, algumas pessoas aí do norte, ou você está com a febre do rato, ou você está com o espírito de porco. Cara, isso é uma figura de linguagem. Quando se fala de diabo, Satanás, é adjetivo. É adjetivo, é uma figura de linguagem para as pessoas que se opõem à palavra de Deus. Não é um ser mitológico, não é um ser espiritual, sei lá, invisível. Não existe isso. Não existe. Nunca existiu. Nunca existiu. Mas as pessoas preferem acreditar que existiu do que acreditar na palavra de Deus. E mesmo, abençoado, que tivesse existido da forma que são pregados por aí, vai em Hebreus 2,14. Fala que ele já foi aniquilado na morte. Aí já não é comigo mais, se você não crê. Se você fala, você está ficando louco. Não, lá está escrito assim, que foi aniquilado. Aí se você entende o que é aniquilado. Se fala que foi aniquilado na morte de Jesus, e se você fala que ele está aí, então Jesus vai vir e vai morrer de novo. Não tem, é um absurdo isso daí. Aí vai falar que eu estou louco. Tudo bem, mas as coisas de Deus é loucura para os que perecem. E só lamento. Efésios 2,15 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Um novo homem, um povo só, um só Deus, um só Espírito, um só batismo e pronto, acabou. Um novo homem, um povo só, acabou. Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Está escrito. Então não existe um povo de Deus e um outro povo que não é de Deus. Não tem como falar isso aí. Se fosse naquela época, existia dois povos. Há 2000 anos atrás, existia dois povos, gentios e judeus. Agora não, é um povo só. A pessoa que fala que, não mexe com o povo de Deus, cuidado com o povo de Deus, ou não sei o que. Todos nós somos de Deus. E pronto, acabou, está na palavra de Deus. Efésios 2,14. Vamos prosseguir aqui. Efésios 2,16. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele a inimizade. Pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo. Qual corpo esse, abençoado?
É o corpo do Cristo. Que foi na cruz que tudo se aconteceu. Foi na cruz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. Não é reconciliar num templo chamado igreja. Não é, abençoado. É com Deus. E reconciliou com Ele mesmo. Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com Ele as inimizades. Matou, acabou as inimizades, judeus e gentios. 17, Efésios 2,17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que esteves longe, ou seja, os gentios esteve longe, aos que estavam perto. Quem estavam perto? Os judeus. 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Em um ambos os povos, que agora é só um, têm acesso ao Pai. Está escrito, Efésios 2,18. Porque por ele, por Cristo, ambos não tem não, ambos temos acesso ao Pai. Em um mesmo Espírito. Em um mesmo Espírito. Aqui não fala que nós vamos ter, não. Fala que nós tem. É todos os povos. É todos os povos. Então, não tem essa de eu pedir para alguém fazer oração para mim. Eu não vou nem comentar, vou ler mais um versículo aqui e nós vamos comentar sobre isso daí. Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Jesus. Para você ser da família de Jesus, você tem que ir lá para a igreja, dar seu dinheiro, você tem que ir lá para o monte, você tem que batizar nas águas. Amado, eu não sou judeu, eu estou no novo pacto. Eu não vou fazer isso não, porque tudo Cristo já fez na cruz por mim. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Está consumado. Quando Cristo esteve lá na cruz para morrer, ele viu que todas as coisas estavam consumadas. Estava consumado. Ele consumou tudo. E aqui está falando aqui. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos da família de Deus, abençoado. Para com isso. Venha para a graça de Deus. Não existe essa não. De repente você pensa, você está ficando doido, vamos estudar junto, nós vamos aprender junto, crescer junto. Para mim fazer parte da família de Deus, eu não preciso ir para um templo, fazer ordenança, acabou. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. E pronto, acabou. Eu já vivo, nós vivemos em novidade de vidas. Acabou. Não tem mais que fazer mais nada. Vamos lá. Olha aqui. Abençoado. Olha a nossa intimidade com o Criador. Eu vou ler agora, eu vou falar aqui, senão de repente eu vou esquecer. Eu vou ler Hebreus 10, do 19 ao 23, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar, no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Não é pelo batismo nas águas, não é pela Santa Ceia, não é nada disso. É pelo sangue de Jesus. Está escrito aqui. Não venha distorcer, não venha torcer isso aqui. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele esteve aqui num período transitório
de lei para a graça. E quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Hoje nós temos livre acesso para com o Pai, para nós falar diretamente com o Pai. Eu não preciso mais de ninguém para pôr a mão na minha cabeça e orar por mim e falar no meu lugar com o Pai. Por que que eu não preciso disso? Porque eu sou da família do Criador. Porque em Efésios 2,19 diz que eu sou da família do Criador. Olha aqui. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, eu não preciso mais de pedir para ninguém orar e fazer nada por mim, porque em Hebreus 10, do 19 ao 23, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Por que eu vou pedir para alguém, ora por mim, faz isso por mim, e põe a mão na minha... Não, eu não sou inimigo do Criador. Eu sou amigo dele, sou da família dele, eu tenho livre acesso com ele. É o que a palavra está dizendo. Agora, se alguém se acha inimigo de Deus, pedindo para alguém falar com Deus no seu lugar, aí já não é comigo, abençoado. Porque eu tenho livre acesso. Por que eu vou... Eu moro dentro da minha casa, eu, minha esposa, meus filhos. Meus filhos têm acesso a falar qualquer coisa comigo. E vai pedir para o outro falar? É o mesmo que falar, eu sou inimigo do meu pai, e eu não sou inimigo do Criador. Eu tenho livre acesso ao Pai, eu tenho livre acesso ao Criador. A palavra de Deus em Hebreus 10, do 19 ao 23, disse isso aí. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, separando lei e graça, e pronto, acabou, o caminho está livre. Vamos lá. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. O nosso grande sacerdote é o Cristo ressuscitado. Isso não basta, gente? Será que isso não é maravilhoso? Eu saber que tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, sobre o templo do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Eu não preciso de outra pessoa pondo mão na minha cabeça, não. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Tendo o coração purificado da má consciência. Qual é a má consciência? Aquela consciência de peso do antigo pacto. Olha, eu estou em pecado. Olha, meu Deus, se Jesus voltar, eu não vou. Olha, cuidado para você não perder. Sei lá. Ô, abençoado Luiz Antônio. Obrigado aí, irmão. Agradeço aí pelas suas palavras aí. E vamos juntos crescer aí na graça e no conhecimento. Ok, abençoado? É muito maravilhoso. Esse dia para trás eu estava lendo aí um comentário seu. Eu cresci com aquilo lá, abençoado. Eu preciso que o irmão posta mais aí para a gente tá sempre conhecendo a verdade, entendeu? Ninguém é dono da verdade. Eu agradeço pelas postagens lá e eu agradeço mais uma vez aqui, pessoal. Vamos juntos, sim, crescer na graça e no conhecimento. Então, abençoado, chegamos-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, que eu acabei de falar, né? Aquela consciência, se Jesus voltar e tal, e eu não estiver preparado, cuidado, as virgens, cuidado com azeite, não, isso é a consciência, né? A pessoa ainda não está com a consciência purificada, não. E corpo lavado com a água limpa, ou seja, a palavra agora está me, né, mais uma vez, cada vez me deixando mais limpo. Retenhamos firme confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. E aí, abençoado? Se fiel é o que prometeu, como que eu vou dizer o povo de Deus, cuidado com o povo de Deus, não fala do povo... Eu não estou aqui para falar da vida de ninguém. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus e fazer meus comentários e pronto. Agora, pessoas que ficam falando, olha, cuidado com o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus.
Não existe mais dois povos. Não existe mais esses dois povos. As pessoas falam isso daí porque alguns líderes religiosos puseram na cabeça deles que existem dois povos. E aí eles ficam com medo. Ó, não toca no ungido de Deus. Eu quero fazer um vídeo live também falando acerca disso daí. Não toca no ungido de Deus. Olha o que o pastor faz, o que o padre faz, ninguém interfere nisso, abençoado. Eu te falo uma coisa. Eu durante muitos anos, eu participei, fui um policial militar da ativa, hoje estou na reserva, mas continuo sendo. Eu vou ser sincero. Se o seu comandante fez alguma coisa errada, tem que manifestar. Não seja omisso. Tem que manifestar. Agora, se as pessoas se encontram aí dentro de um sistema religioso e às vezes não tem coragem de falar, meu amigo, você está sendo conivente. E eu só lamento. Deus não se agrada das pessoas que não têm coragem de vir e dar a cara a tapa. Eu sei que muitas pessoas podem falar de mim, podem criticar, não vou xingar, não vou criticar. Eu vou falar desse povo, desses cães gulosos que estão arrasando, destruindo lares. Isso eu falo. Não vou falar daquelas pessoas que estão sentadas ali à frente de alguns líderes. Não vou falar, porque muitas das vezes elas não têm leitura o suficiente para pesquisar e ir lá a fundo no passado. Agora, uma pessoa que assume uma posição de líder religioso, ele tem que assumir a sua responsabilidade se ele pregar algo errado ou não. Ele tem que assumir, a conhecer a verdade. Ele tem que ser responsável pelo que ele fala, do mesmo jeito que eu estou sendo responsável pelo que eu estou falando. Eu sou responsável pelo que eu estou falando. E o que eu estou falando está na palavra de Deus. Se alguém falar para mim, eu falo, está aqui. Eu tenho como eu provar. Provar na palavra de Deus, está aqui. Então, eu não falo contra as pessoas que sentam ali e ficam esperando uma palavra. Eu não falo contra essa pessoa. Eu falo contra quem é o líder que está ali para pregar a verdade, que vai em Hebreus 2,14, não tem coragem de falar, o diabo foi aniquilado. Mesmo sabendo, nós em graça sabemos que esse diabo que o sistema prega nunca existiu, mesmo que existisse, a pessoa não tem coragem de olhar Hebreus 2,14 e falar, isso aqui é fato. Isso aqui é verdade. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas preferem viver sob pressão, que só assim elas conseguem viver lá dentro. Não conseguem viver longe de ameaças. Pessoas que não conseguem se libertar. As pessoas só conseguem ficar ali dentro se tiver um leão na porta vigiando. Aí ela não sai. Mas muitas pessoas falam assim, bom, Efésios 2,8 fala que nós somos salvos pela graça. Uai, então quer dizer que eu posso matar, que eu posso roubar? Olha o que a pessoa fala. Já que eu sou salvo, que eu não perco salvação, que você está pregando isso daí, então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso... Meu amigo, se você está dentro de um lugar chamado igreja e está com esse pensamento ainda, você não é uma pessoa convertida igual você fala. Se você está aí dentro ainda está com essa má consciência, porque nós lemos aqui, ó. Nós lemos aqui, ó, Hebreus 10, 19 e 23, que diz assim, olha aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Se você está aí falando, bom, se você fala que nós já somos salvos pela graça, que nós não precisamos fazer mais nada, e eu posso matar, eu posso roubar, eu posso... Meu amigo, então você não está nessas condições aqui, ó. Purificado da má consciência. Porque se você tiver purificado da má consciência, você não vai falar isso. Não vai falar isso. Então, abençoado, Efésios 2,14 disse assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então, para você que acredita que existe um povo de Deus e um outro povo que não é de Deus,
Eu só lamento. A palavra de Deus diz que só existe um povo. Antigamente existia dois. Agora só existe um povo. Efésios 2,14. E pronto, acabou. Não existe um povo que é de Deus que vai para um lugar e o outro povo de Deus que fica em casa que não, falando da vida dos outros, não. Todos nós somos povo de Deus. É o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não posso falar o contrário disso. Eu vou orar e esperar que o Espírito Santo de Deus ilumine os olhos do seu entendimento, que você fala, nós somos um povo só, e Jesus já pagou um alto preço por nós, e estamos em novidade de vida, e vamos reinar em vida, vamos ser felizes, sem voltar ao vômito, ok? Então, abençoado, esse foi mais um vídeo falando acerca do povo de Deus. Graça e paz, abençoado. Graça e paz, e até uma outra oportunidade, se o Criador assim conceder.